TV Saudades Entrevista traz hoje a grande atriz Nissete Bruno para conversar com a gente. Obrigado, Nissete. Olá. Muito Eu é que prazer ter você agradeço. aqui. Eu é que agradeço, viu? Imagina, Desejo bastante sucesso sempre. muito obrigado. A senhora está inaugurando a nossa TV Saudade Entrevista. Que beleza! Que bom, que bom. Eu normalmente sou pé quente, viu? Opa, que bom, Quando começa assim, eu dou sorte, eu dou sorte. que bom, que bom. Vai Nissete, ser sucesso. tomara, muito obrigado. Nissete, você é filha de uma grande atriz que teve uma carreira exitosa no cinema, no teatro e também na televisão, né? Mas parece que não era a única na sua família que era artista, né? Não, não tinha ninguém artista profissional na nossa família, sabe? Mas todos muito ligados à arte. Minha avó, por exemplo, era médica, mas cantava lindamente. E ela ensinou canto para as filhas. A mamãe e a irmã aprenderam canto com a vovó. A outra irmã com um irmão formaram um par de bailarinos que estudaram no Teatro Municipal com a, a Olineva. Então, todos ligados à arte, mas nenhum profissional, viu? Quem puxou, quem puxou o cordão do profissionalismo fui eu. Que interessante. Pois é. É porque a vovó fazia sempre, nos finais de semana, uns saraus em casa. Vinham parentes e amigos que um tocava um instrumento, o outro cantava, o outro dizia um poema. Então, o último sábado de cada mês, tinha lá em casa uma reunião nesse tipo, sempre com arte em primeiro lugar, né? E eu, nessa época, era muito pequena, eu tinha 4 aninhos, e ficava assistindo. E mamãe me passava, me ensinava, então, umas poesias, para eu participar também, que eu queria participar junto com eles. E aí, um dos amigos da família, me vendo, disse assim: por que a gente não leva essa menina para o programa do Alberto Manes, na Rádio Guanabara, que tem o programa infantil? Porque Nicetinha diz tantos versos, tantas poesias. E aí me levaram para lá. E o Alberto Manes gostou e pediu que eu ficasse todo domingo indo lá no programa. E assim eu fiquei durante uma temporada indo lá. Não era profissional, não tinha nada de profissional. Mas, pelo menos, eu ia lá para dizer poesia, para cantar. Cantava também. Eu vi que Sim, cantava. depois sim. Sim, depois eu fui estudar piano, depois eu fui estudar no Municipal com a Tamara Capeller, eu fui estudar dança, mas isso fazia parte da educação de uma moça, de uma jovem daquela época. Não era estudo para formar profissionais, não. Era apenas um comportamental da jovem daquela época. Ter postura, então tinha aula de balé para isso. Eu é que queria mesmo seguir o caminho da arte profissional. E como é que fez música, fez dança? Como é que acabou optando pelo teatro? Pelo teatro? Sim. Bom, porque eu estudava piano, estudava balé e continuava estudando as poesias, os versos e tal. E comecei a fazer parte de grupos. No meu colégio, o Instituto Lafayette, eles davam muito valor à cultura e eles tinham como estudo mesmo a expansão cultural, onde nós estudávamos os autores,
onde nós estudávamos as histórias da arte, história do teatro, história da música. E dali os grupos iam se espalhando também. Depois da Associação Cristã depois do colégio, eu fui para a Associação Cristã de Moços, no colégio ainda, mas fui participar do grupo da Associação Cristã de Moços, da ACM. E ali tinha sempre assim, umas peças que eram montadas, e eu participava também dessas montagens. Dali, um companheiro desse grupo foi para a Escola de Teatro Universitário da Jerusa Camões, e Niterói. dali foram para os... Niterói. Não Tudo isso em entendi. Niterói. Tudo isso em Niterói. Não, no Rio de Janeiro. A essa altura eu já estava no Rio, No Rio de porque Janeiro. eu fiquei em Niterói até 8 anos. Tá. Depois de 8 anos, eu vim para a família, veio para o Rio de Janeiro. E eu, então, fui para o Instituto Lafayette, que era lá na Tijuca, né? E depois dali é que eu fui me ambientando e formando grupos. Eu não, quer dizer, eu participando de grupos. Por isso é que eu fui para a CM, depois para o grupo de universitários, depois para o Teatro do Estudante, do Pascoal Carlos Magno. E ali no Teatro Universitário, eu fiz a Julieta, do Romeu e Julieta, do Shakespeare, com direção da dona Esther Leão. Então, o rapaz que estava lá no grupo também, que era Luiz Delfino, que pertencia ao teatro universitário, foi para a companhia da Dulcina Odilon. E a Dulcina ia fazer uma temporada no Teatro Municipal, temporada de teatro de arte da Maria Jacinta, que era uma intelectual, autora daquela época, né? E ela, então, eu fui fazer um teste com a Dulcina e passei nesse teste e comecei, então, a ensaiar, e por isso eu fiquei profissional aos 14 anos, porque já estava entre os personagens que faziam parte dessa peça que a Dulcina ia montar, que era A Filha de Iório, do Gabriel D'Annunzio. Então, comecei assim. E nessa Comecei assim. época, aos 14 anos, já tinha certeza de que essa era a carreira que queria trilhar? Absoluta. Que, Absoluta que bonito, certeza. que bonito. Queria, era a única coisa que eu queria, era seguir a carreira artística. Então, eu estava sem uma determinação apropriada, eu estava me preparando para isso, né? Fazendo palestra, tocando piano, música, estudando poesia, estudando lá no Teatro do Pascoal Carlos Magno, a história do teatro, a história da música, e nós tínhamos encontros para estudarmos essas peças, o teatro clássico, depois o teatro contemporâneo, e cada vez que estudávamos essas peças, o Pascoal Carlos Magno chamava um diretor para dirigir alguns trechos dessas peças que nós líamos para tomar conhecimento. Então, eu fiz praticamente uma escola para me tornar uma profissional. O segmento foi esse. Aí depois da estreia vieram peças e peças, muitas peças. Não parei mais, não parei mais. O cinema chegou quando? Tanto que... O cinema Não chegou. entendi. O cinema. O convite para o cinema O chegou cinema. depois. Pois é. Não foi depois, não. Foi antes, inclusive. Eu fiz o primeiro filme, porque como eu estava no grupo do teatro universitário, alguns artistas amadores que estavam nesse grupo foram também chamados para fazer uma participação num filme
dirigido pelo Eurídice Ramos, que se chamava Querida Susana. Querida Susana. Querida Não, Susana. Querida Susana, que era a estreia da Tônia Carreiro, estreia do Anselmo Duarte. Eu, nessa época, eu ia fazendo 13 anos, sabe? Então, foi tudo assim, Então, uma sequência. Hã? a estreia mesmo profissional foi no cinema. Em realidade, foi, porque eu já tive que assinar um contrato, mamãe já teve que dar autorização para eu participar do filme, apesar de que esse filme foi exibido mais tarde, Sim. mas, em realidade, ele foi filmado antes. E a linguagem estranhou para quem tinha todo um conhecimento de Não teatro. estranhei nada, não estranhei nada. Tudo que vinha da arte, ou do cinema, não existia televisão ainda nessa época, Vai chegar lá. ou do teatro, eu me sentia em casa. Eu adorava, gostava, e era muito assim, perspicaz e atenta. Tudo o que me diziam, eu procurava guardar. Porque naquela época não tinha escolas de teatro, não tinha nada disso. Mas, em realidade, nós fazíamos um trabalho como se tivesse uma academia, como se fosse uma escola mesmo de arte, né? E Então, formou grandes foi, atores brasileiros, né? é verdade, é verdade. Por exemplo, quando eu fui para estudar com o Pascoal Carlos Magno, quem estava lá também era é, o que fez o Hamlet, ai meu Deus do céu, eu para os nomes é um horror, eu me esqueço dos nomes, enfim. Como é que é o nome dele, meu Deus do céu? Não me lembro. Mas, enfim, vários artistas que se tornaram profissionais também começaram no teatro do Pascoal Carlos Magno. Então, era a nossa porta de entrada. Né? A televisão chegou no Brasil por volta de Em 1950. 60. 60? 50. 50. 50. Hã? 1950, né? Isto. 50. Isso. E você foi fazer televisão em 1959? Não, 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 não. Eu tive a oportunidade de participar do primeiro programa, porque a TV no Brasil, ela veio em São Paulo, quer dizer, o canal foi aberto e a primeira abertura foi em São Paulo, que teve até a figura do índiozinho. TV Tupi? Eles, hã? TV O Tupi. índio, TV Tupi, foi a primeira, em São Paulo. O canal foi aberto. Tá. Mas, em realidade, o primeiro programa televisionado, tudo ao vivo, lógico. Tudo ao A vivo. televisão foi um show dirigido pelo Chianca de Garcia, aqui no Rio de Janeiro. E eu tive a felicidade de participar desse show. Então, eu, em realidade, participei do primeiro programa de televisão exibido aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Eu fiz essa pergunta porque é verdade que havia uma certa resistência dos grandes atores de teatro a fazer televisão, no início da televisão? Era verdade, sim. A televisão era um bico. A televisão não era considerado com aquela força e potência do teatro. Né? Ela foi pegando depois, pouco a pouco, foi pegando os artistas de teatro e para fazerem televisão. Mas, no começo, tinha uma certa resistência, sim. E a Anissete Bruno, Era um show. Hã? e a Anissete Bruno também tinha essa resistência? Não, não. Nunca tive resistência a nada que fosse exibição artística. Nunca, ao contrário. Sempre gostei, sempre me senti à vontade, sempre me senti bem.
Em realidade, eu tive a felicidade de participar de programas de todos os canais. Eu trabalhei na TV Tupi primeiro, depois trabalhei na TV Excelsior, que era em realidade a Globo naquela época, era em São Paulo, na Excelsior. Depois na TV Rio, na TV Continental, que durou poucos anos, porque pegou fogo, né? E na TV... Paulista? Todas as televisões. Hã? Na TV Paulista. Na TV Globo, eu participei. Quando eu estava em São Paulo, é que a TV do Globo era chamada a TV Paulista. Não tinha ainda. Só depois que pegou fogo a TV Paulista é que o pessoal veio para o Rio e aí os donos ficaram... Como é que é o nome dele, meu Deus do céu? Aqui ficou a TV Globo, mas antes era a TV Paulista, viu? É o Dr. Roberto Marinho já? Roberto Marinho, exatamente. O Roberto Marinho que ficou com o domínio da TV Globo. E eu vim para cá em 80, para a Globo. Em 1980 que eu vim para a Globo. Qual foi a primeira novela na Globo? Mas antes... Hã? A primeira novela na Globo? Não foi novela, não. Eu vim para fazer um especial chamado Obrigado, Doutor. Éramos Poco e eu. Obrigado, Doutor. Era uma série, né? Obrigado, Doutor. Uma série, exatamente. Foi esse meu primeiro trabalho na Globo, aqui no Rio. Porque eu já tinha trabalhado. Hã? Já como TV Globo, né? Porque tem trabalhado na TV Paulista. Aí como TV Globo, exatamente. Porque antes eu fiz a TV Rio, eu fiz uma novela da Janete Claire na TV Rio, chamada A Noiva do Passado. Eu fiz... Eu tinha um programa semanal na TV... Nessa que eu disse que pegou fogo, a Continental, TV Continental, exatamente. Eu fiz Dona Jandira em Busca da Felicidade. Era um programa semanal, todo fim de semana nós fazíamos isso. Éramos Paulo, eu e a Dona Antônia Marzullo. Era a avó da Marília Pêra. Mãe da Dinorá. Da mãe da Dinorá, exatamente. E nós fazíamos esse programa, fizemos 1 ano e tanto. Aí depois eu fui para Curitiba. Trabalhar por causa do teatro, mas aí começou a misturar tudo de teatro também. Eu fui justamente para participar da abertura da escola de teatro, do Teatro Guaíra, lá em Curitiba. E depois, então, nós fomos convidados também para fazer esse Dona Jandira na TV correspondente à TV Tupi, lá em Curitiba. Mas tudo isso ainda na época do Obrigado, Doutor, não. Obrigado, Doutor foi depois disso que eu estou falando agora, e que foi aqui, aí já era gravação. Mas esses outros programas que eu falei, era tudo ao vivo. E quando é que foi que o ator de teatro deixou de ter preconceito com a televisão? Quando ela tinha uma linguagem própria já? Não, mas eu nunca tive preconceito. Eu sou uma mulher que não tenho preconceito a nada. Mas não, sabe, eu os acompanho. atores que tinham, que você disse que tinham. Não sei, aí eu não sei quando que eles começaram, porque eu não compactuava com isso, sabe? Então, mas ninguém também tinha não era uma coisa assim que era declarada, né? Não era declarado. Quer dizer, a gente sabia que, e quando às vezes eram convidados para fazer alguma coisa, aí ou aceitavam ou não aceitavam, dependendo do convite dado, né? Mas eu nunca tive essas posturas, não. Eu estava fazendo
uma demonstração artística, eu estava feliz. Era isso que eu queria. Está no sangue, né? A televisão, a vida do ator sempre foi muito instável. A televisão mudou isso. Mudou, mudou. Porque antes era assim, o nosso trabalho efetivo era no teatro. Nós tínhamos contratos com as companhias de teatro e tínhamos a televisão como um bico. A gente ensaiava alguma apresentação, alguma coisa que éramos convidados, inclusive ensaiávamos depois do espetáculo, ensaiávamos à noite, sabe? E fazíamos a participação. Depois começou a mudar. Quem começou a realmente posicionar a televisão como um trabalho efetivo e profissional com participação mesmo na própria televisão, como eu vou dizer para você, quer dizer, com contrato, foi a TV Excelsior, em São Paulo. Foi a TV Excelsior que começou a fazer os contratos de televisão mais longos, os contratos, então, mas tendo um certo domínio sobre os contratados. Então, mas isso não foi de um dia para o outro, quer dizer, a coisa foi indo. Né? Exato. Mas depois a TV Excelsior também pegou fogo, acabou, não se teve término de contrato, ao contrário, ficamos todos assim, sem recebermos. Ela acabou, né? E ela Pois é, realizou grandes trabalhos na teledramaturgia, né? muito. Foi a Excelsior que, inclusive, implodiu com essa preocupação. Diretores, maiores diretores, foram dirigir também a televisão. O Sérgio Brito, por exemplo, foi um responsável por esse trabalho todo, porque ele dirigiu grandes novelas, né? Eu participei da Muralha, uma novela que participei do Sangue do Meu Sangue, do Vicente Sesso, participei de várias novelas lá. Aí depois, quando pegou fogo, eu fui chamada para Tupi. Aí isso foi em 1970. Aí eu fui para Tupi fazer uma novela chamada A Gordinha. E aí eu comecei na Tupi e fiz várias novelas lá, na Tupi. Aí a última Até foi Como Salvar Meu Como Casamento, Salvar Meu Casamento. Ela ficou inacabada. inacabada, com o fim da Tupi também. Ficou inacabada porque a Tupi acabou. Né? Nós chegamos pela manhã, quer dizer, eu cheguei na televisão para me arrumar, para gravar, que aí nessa época já tinha videotape, já tinha gravação e tal. Quando chegamos lá, estava tudo fechado, não tinha mais, acabou. Eles haviam até desligado o sinal. E foi a E mesma aí, coisa em relação à TV Celso. Você também ficou sem receber, também ficou mesma coisa. Mesma coisa. E triste, não? aí eu fui chamada pela Globo para fazer esse seriado, Obrigado, Doutor. Foi em 80 que eu fui para a Globo e estou lá até hoje, né? E a relação do público com a TV é diferente do que já foi? Hoje em dia, É, hoje em dia, isso. é. Claro, claro, porque a televisão, o próprio público não dava à televisão a importância que ela deveria ter, como tem hoje. Né? Então, o público determinava, e mesmo a feitura dos programas era diferenciada, né? Foi tudo modernizando,
a técnica foi ampliando, né? foi sendo foi sendo demonstrado um trabalho técnico cada vez maior dos elementos que trabalham na televisão. Então, ela foi adquirindo uma posição que Qualificação ocupa mesmo. hoje, foi até em função desse desenvolvimento que eles até abalaram o público do teatro, que as pessoas, sabe, o teatro ficou abalado com isso. Mas Ah, a relação dos profissionais com a televisão, dos atores, também mudou. Hoje é diferente do que era? não mudou no sentido de você depender mais da TV, porque você tinha contratos por tempo maiores e com exclusividade. Então, durante muito tempo, quer dizer, você fazia teatro também, como você faz até hoje. Só que hoje em dia, para você fazer teatro em televisão, a coisa foi apertando. E hoje em dia fica mais difícil. Você, por exemplo, as gravações, elas são diárias, elas têm um horário mais apertado. Você não pode fazer teatro sem pedir permissão, sabe? Então foi se modificando o tratamento, apesar de que você quer fazer teatro, então você pede uma licença na televisão para poder fazer teatro, Para porque poder em ter folga primeiro nos lugar, dias, ter folga em alguns dias é, específicos, né? exatamente, mesmo porque a televisão foi pagando muito mais, porque começou a ter os patrocinadores, começou a ficar uma coisa um pouco mais fortalecida ah, ah, através do próprio patrocínio que recebia, né? Então você tinha um outro departamento, era ah, Pode falar, pode falar. não, eu ia dizer que é um outro tratamento, Tá. tanto dos diretores como dos autores, né? Sempre, Como dos próprios atores, sempre contratados. melhorando, né? Hoje em dia o ator não apanha mais na rua por fazer vilão, né? Não, não, ainda bem, Apanhou, porque apanhou muito, não, né? hoje em dia, apesar de que ainda tem uma parte de público que confunde um pouquinho o personagem com o ator que interpreta esse personagem, mas é muito menor isso, né? Hoje em dia eles já respeitam mais o ator que faz o personagem negativo, por exemplo. Por falar nisso, o vilão é diferente para fazer? Não, são personagens diferentes. Cada personagem tem a sua individualidade. O ator, para fazer um personagem, tem que estudar bem a vida daquele ser que, durante algum tempo, vai ser vivido por você. O ator, ele vive vários seres, várias individualidades, várias personalidades através de um só, né? Mas Então, a Anissete, hã? A Anissete, com toda essa doçura, ela fez vilões? Muitos? Não, vilões não, mas eu fiz uma vilã, sim, naquela novela, inclusive, como é que é o nome da novela que eu fiz? Vai falando que eu não enxergo. Da Acho que Globo, tem isso? aqui. Hã? Da Globo? Se é novo? É da Não. Globo, não. Da Globo, claro, claro. É novela do. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, eu sem óculos. Enfim, era do. Não, Mas tudo não bem, dá para ler. tudo bem. Enfim.
Enfim, se você procurar aí, onde tem os... Eu tenho a relação de tudo, de todo o trabalho seu. É, É, a teledramaturgia agora passa por uma fase de transição com a chegada da TV a cabo e dos streamings, principalmente Netflix. Qual a perspectiva que você vê para o futuro? olha, eu sempre tenho assim uma esperança de que as coisas melhorem. E melhoram mesmo, porque vem novos autores, né? Vem essa juventude toda que está surgindo, de bons atores que estão vindo. Hoje em dia, a própria direção da televisão respeita um pouco mais a competência dos seus contratados, né? Então, eu espero que melhore. Mas é da mesma forma que no teatro, por exemplo. No teatro, você também, ano a ano, você vai melhorando a sua maneira de atuar, né? O seu exercício vai sendo mais elaborado. O Amor Está no Ar. Foi Ah, a novela que eu fiz, é do... Vê aí o autor, meu Deus do céu. É. O Amor Está no Ar, eu fazia, se não me engano, era Úrsula o nome da personagem. A personagem era Úrsula. Ela era uma peste. Horrível. Mas o, não dá para gente escolher, né? A gente vai fazendo o que somos convidados para fazer. Agora, tem uma coisa também. Pode Claro, falar. não, Autor e diretor Fábio Sapato. do coisa? Não. Aí, não é essa, então não é essa, não. Não. Ela está vendo aqui do lado, a minha secretária está vendo aqui os nomes das novelas e dos autores. Gilberto Braga. Não. Pode ir. Não. Continua aí. mas tudo bem, Bom, pode ficar deixa eu tranquilo. ver. Tudo bem. Deixa eu ver Sem o que eu problema. vou... É muito tempo, né? Sim. São muitos anos. É muito Eu vou tempo. encerrar a entrevista falando um pouco dos personagens. Mas Paulo entrou na sua vida antes da televisão. Qual foi o quê? Paulo Goulart entrou na sua vida ainda no teatro. No teatro. Entrou quando eu estava no Teatro de Alumínio. O Paulo fez a primeira novela em horário nobre da TV paulista, que foi Senhora do Machado de Assis. O Paulo fez. Ele estreou ali. E quando eu estava no Teatro de Alumínio. E aí o Ruggero Jacobi, que era um diretor italiano também, que estava no BBC, e que era o diretor artístico da TV paulista, ele foi chamado para ser o diretor de uma peça que eu ia fazer em seguida, a primeira peça de estreia do Teatro de Alumínio, que era Senhorita Minha Mãe, do Louis Verneuil. Então, ele disse, olha, tem um rapaz que estreou agora na televisão, eu acho que ele podia vir aqui fazer um teste, porque ele é talentoso, vamos fazer um teste com ele. Aí ele foi chamado, foi lá, fez o teste, um teste extraordinário, e passou logo, entre vários atores que estavam ali, ele passou. Mas aí naquele momento, eu era a dona da companhia e ele estava fazendo o teste para ser um dos contratados. Só depois da estreia é que eu fui olhar para o Paulo de outra maneira. Naquele momento, não. Hã? Foram muitos anos de Porque casado. o Abelardo Figueiredo, que era
o administrador dessa companhia, que Deu um era empurrãozinho. ele falou, não, ele falou, olha, vai ter romance na companhia. E eu disse, é? Quem? Quem? Aí ele disse, da mocinha com o galã. Aí eu digo, como? Aí ele disse, não, porque o Paulo está apaixonado por você, Nissete. Eu digo, é mesmo? Aí é que eu fui olhar para o Paulo, por isso é que eu digo com outros olhares, porque ele estava como contratado da companhia, né? E aí eu olhei e confesso que gostei. Foram anos de casamento. Vocês Foram 60 anos. fizeram 60 anos. marido e mulher na ficção também? Eu sei que no teatro, sim. Várias. Mas na Em TV? televisão, muito, muito pouco. Em televisão, por exemplo, bom, esse programa, Dona Jandira em Busca da Felicidade, esse programa era o casal, sim. Aí nós fizemos um ano e tanto na TV, como é que é o nome da TV? Aquela que pegou fogo. Continental? Continental. Isso. Ali nós já estávamos casados. Ali já tínhamos até a primeira filha, que era a Bárbara. Tiveram 3 filhos, os 3 ligados à Tivemos, arte. Tem netos que também são ligados à arte. Isso eu vai tenho continuar? 5 bisnetas. Será que, Tudo será que mulher. alguma vai seguir a carreira? Ah, não sei, não sei. Tem 4 aninhos, 3 aninhos, tudo pequenininho ainda. Eu vi aqui a sua obra, são mais de 100 personagens. Quer dizer, muito mais de 100 personagens. É. Não dá para lembrar de todos. Olha, você falou em vilã, né? Por exemplo, na televisão é mais difícil acontecer, porque eles é que determinam, por exemplo, a partir do momento que eu fiz um personagem de mãe, tudo quando era personagem de mãe, eles me botavam para fazer, né? Eles fazem isso, né? Eu é que, eu é que exercitava muito para fazer mães diferentes, né? Mas sempre me botavam mães para fazer. Não, mas em teatro, por exemplo, eu fiz uma variedade grande de personagens, diferenciados. Então, você perguntou o que sobre personagem. Se dá para Se lembrar de tinha todos, é possível? Lembra de todos eles? dos Dos 150 das personagens? vilãs? Não, de todos. Ai, não, não, não. Uma personagem que. A primeira personagem que eu fiz a filha de Ório, do Danúncio, se chamava Ornella, eu ganhei medalha de ouro de revelação de atriz. O Pedro Mico, do Calado, isso foi em 58, eu ganhei o prêmio de melhor atriz do ano, da Associação de Críticos Teatrais. Fiz os efeitos dos raios gama nas Margaridas do Campo, uma peça do Paul Sindel. Eu ganhei prêmio de melhor atriz. São personagens completamente diferentes desses que eu estou falando. Viu? Fiz Somos Irmãs, que foi o primeiro musical que eu fiz. Foi o que fez com a Sueli? Com a Sueli, exatamente. Nós ganhamos, foi até uma coisa maravilhosa, porque nós duas ganhamos o prêmio de melhores atrizes. Foi Agora, lindo o espetáculo. todo resumo que se faz da sua obra, sempre dois trabalhos são citados em qualquer resumo. Aí eu sou obrigado a perguntar:
Dona Lola ou Dona Benta? Dona Lola foi a interpretação que eu fiz sobre um personagem maravilhoso que a senhora Leandro Dupré criou no seu livro, e o Silvio de Abreu e o Rubens Evaldo Filho fizeram a adaptação. E eu fiz a Dona Lola e ganhei prêmios, inclusive, de melhor interpretação na televisão. Ao lado Dona de Lola. Gianfrancesco Guarnieri. Éramos eu e o Guarnieri, exatamente. E tínhamos os 4 filhos, né? E o outro que você me perguntou, qual é? Dona Benta. Ah, Dona Benta. Bom, Dona Benta é uma coisa hors concours, porque a obra do Monteiro Lobato é um clássico da literatura infantil. Então, os personagens, eles foram criados de uma forma, aliás, até comenta-se que a Dona Benta tem muito da individualidade do próprio autor, né? Então, são personagens que a atriz que for realizar esses personagens vai ter que seguir essa característica de individualidade. E é uma coisa maravilhosa, porque é um contato com a criança, quando um momento, é um momento, sabe? Eu faço aspas quando eu falo na Dona Benta, que eu fiz durante 3 anos e meio. Foi maravilhoso. Eu Tanto que acompanhei. quando... Hã? Eu acompanhei. E aí, pois é, até hoje tem jovens que falam comigo assim, a senhora fez parte da minha infância. É muito lindo. Então, eu deixo a Dona Benta assim, ao lado, porque foi um momento diferenciado, em que eu não procurei ser nada além do que aquela senhora dedicada àqueles netos, àquela fazenda, aquela vontade que os netos progredissem na vida, como conhecimento e sabedoria, né? Então é diferente, é uma coisa diferente. Agora, a Dona Lola não, já é uma outra forma de trabalho, de interpretação. Tanto que cada Dona Lola é um pouco diferente da outra, né? Exatamente. E as 3 se entregaram de tal forma que ficaram interpretações assim marcadas, não é? Sim. Tanto a que eu fiz, como a que a Irene fez e E a como Glorinha agora a agora. Glorinha fez. Então Foi muito. foram momentos importantes. Isso. Bom, para a gente encerrar, eu queria saber se Ah, de Sete Bruno tem planos para quando a pandemia passar. Que vai passar, se tenho Deus quiser. sim, se Tem Deus convite, quiser. tem Eu convite para tenho plano, fazer. eu sempre tenho planos para teatro. E no dia que começou o fechamento de tudo, para nós ficarmos no isolamento, eu ia estrear uma peça chamada Quarta-feira Sem Falta lá em casa. Éramos eu e Sueli Franco. Íamos estrear no dia 13 de março. São E Paulo, foi Rio? nesse 13 de... No São Rio. Paulo, Rio. Eu já tinha feito essa peça em São Paulo com a Beatriz Segal. E a Sueli tinha feito essa peça no Rio com a Eva Vilma. Tá. E agora nós duas íamos fazer aqui no Rio. Então, nós íamos estrear no dia 13 de março, quando começou o isolamento, né? Nosso. Então, a E produção está agora eu estou pronta. na expectativa. A produção está pronta, é só esperar a pandemia passar. Estamos esperando. Vai passar, se Deus quiser. Vai Olha, passar, vai passar. olha, Nissete, E na expectativa que venham outros projetos também para fazer em teatro. Eu quero
quero trabalhar até enquanto der. E vamos ver muito ainda, se Deus quiser. Vamos ver. Olha, eu quero te agradecer. Ah, Muito obrigado por ter aceito esse convite mais uma vez. Dia ah, 28, essa entrevista vai estar no ar no site, tá? E ah. eu mando o link para vocês acompanharem. Muito obrigada. Ai, muito obrigada. Olha, foi um prazer enorme. Foi mesmo um momento de saudade. Muito obrigado, dona Anissete. Um beijão para a senhora. E a Obrigada. gente volta a falar, viu? Isso, um beijo grande para você e todos os participantes desse programa, que será um sucesso, tenho certeza.